Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior Egito por aqui. No vídeo de hoje vamos fazer alguns estudos aqui no gráfico do índice futuro. Estudo esses que foram levantados dúvidas, como sempre, lá no nosso grupo de estudos. E mandar um abraço aí para o nosso amigo lá, Rodrigo Perdigão. Uma das dúvidas aqui que a gente vai esclarecer, ele que propôs lá para que a gente deixasse isso claro, e talvez essa dúvida pode ser que ajude outras pessoas também que tenham a mesma dúvida que ele. Aqui nós vamos fazer a leitura interpretando tudo que aconteceu aqui segundo os conceitos institucionais. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que deixasse o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para você ficar por dentro do tipo de conteúdo que a gente está passando por aqui, beleza? Então vamos lá, galera. É o seguinte, aqui nesse ponto, vamos lá, o pregão abriu aqui, tá? Ó. Esse aqui foi o ponto inicial para a gente começar aqui os nossos estudos. Foi aqui, ó. Vou marcar para vocês. Primeira dúvida foi o seguinte: ele tinha leitura do fluxo de queda. Realmente a gente estava no macro, é um fluxo de queda, como vocês podem ver aqui, ó. A gente vinha numa queda constante, certo? Então vamos lá. Nós estamos falando desse início aqui, foi esse pregão aqui em específico, essa abertura aqui, ó, daqui para baixo, ó, tá bom? E no caso aqui ele propôs para a gente falar um pouco sobre as vendas. Já vou explicar tudo que houve aqui, a questão de absorção, quebra de estrutura e tal, no caso das compras, mas primeiro eu quero falar da venda, tá? No caso seria se teríamos oportunidades aqui na venda. Galera, eu tô aqui com o gráfico do M5. Essa primeira queda aqui, ó, se a gente depois eu vou filtrar para um tempo gráfico menor, Júnior, não entraria. Eu vejo isso daqui, ó, como liquidez. Nesse ponto ele não voltou para tirar, subiu. Isso aqui também era 10 horas ainda. Eu gosto de operar sempre depois das 10 horas, 10 e meia, onde que eu vejo que já tem um posicionamento financeiro considerável, onde a minha leitura, Júnior, se torna melhor e mais assertiva. Eu gosto de ver o posicionamento financeiro para ter uma interpretação do que realmente está acontecendo. Essa queda aqui, eu não entraria nessa venda justamente por esse ponto. Eu não tenho order block aqui, eu não tenho um ponto de interesse que gerou forte movimentação ainda. Isso aqui está meio embolado, ó. Mas no caso aqui, neste ponto, eu já teria. Porém, o que você tem que prestar atenção? O grande volume financeiro do dia está aqui, ó. Está aqui embaixo. Ou seja, por isso que eu falo para fazer análise de volume. Se você busca fazer uma venda nesse ponto, você está entrando com o dinheiro de quem aqui? Me explica, cadê? Com o dinheiro de quem que você está entrando? Deu trade? Deu porque a gente está falando aqui, porque muitas pessoas buscam ali 200, 300, 400 pontos. Mas da mesma maneira que você está vendo essa estrutura no M5, se caso você trazer isso para o M1, pode ser que você faça uma venda nesse ponto para buscar seus 300 pontos que seja aqui embaixo, e o preço não chegue aqui e volte. Aqui deu bastante pontos porque a gente está falando do gráfico do M5. Eu vou descer para o M1 aqui, vamos lá. Eu vou descer para o gráfico do M1 para a gente analisar essa questão aqui, ó. O primeiro momento ali sobre essa queda que foi aqui, ó, aqui. No M1 você tem, mas você tem aqui um bloco a ser mitigado, tem um certo posicionamento financeiro, que é esse daqui, ó, nessa região, certo? É um trade mais arrojado. Por exemplo, você não está com tempo âncora aqui para um tempo gráfico maior para que possa fortificar, para que possa consolidar a sua análise. Nesse ponto aqui, aí você fala, Júnior, mas eu tinha um order block aqui, eu tinha esse outro aqui. Primeira coisa, para você filtrar isso, você faz isso daqui, ó. Pega a estrutura, qual que é o seu topo e o seu fundo? Vamos dizer que esse aqui era o nível de estrutura nesse time frame aqui, ó. Esse nível aqui e depois a gente tem aqui, ou seja, esse aqui é o meu topo, esse é o meu fundo.
passando para esse time frame, tá bom? Para esse time frame. Eu gosto de fazer essa análise, mas eu gosto de fazer ela baseada por um time frame maior e buscar as minhas entradas no menor. Mas eu estou explicando para vocês aqui. Para quem é mais arrojado, poderia ter tomado esse trade no qual eu não tomaria. Aqui no caso, a gente tem regiões de venda. Estamos falando desse range aqui todo, tá? E aqui embaixo, pontos de compra para essa regiãozinha só, tá? Tô falando que você vai comprar. Então, se você quer pegar uma venda a favor da tendência, você tem que esperar o preço chegar na sua região premium, que é acima dos 50 aqui. Então, acima dos 50, qual o ponto de interesse que eu tenho aqui que não foi mitigado? Exatamente esse, meu amigo. Exatamente esse, ó. Vou pintar ele aqui, tá? Exatamente esse ponto aqui, certo? Ó. E aqui, por que esse aqui não? Porque ele está na região de 50. A gente sabe que a região de 50 e 61 pode ser usado como nível de liquidez, não nos interessa. Assim como eu falo no treinamento ou até mesmo na mentoria, para mim não me interessa blocos que estejam no nível de 50. Se ele der trade, pô, maravilha, vai sem mim, não tem problema. Eu prefiro perder a oportunidade do que perder dinheiro. Então, aqui seria essa entrada muito arrojada, no qual eu não faria, tá bom? No qual eu não faria. Pelo 1 minuto deu claramente se você acompanhar os conceitos, mas eu não faria. A segunda foi essa daqui. Aí você fala assim pra mim: nossa, Júnior, quando ele voltou aqui, ó, ele fez até uma quebra estrutural. Quando ele voltou nesse ponto aqui, ó. Primeiro ponto, mesmo que ele faça essa quebra estrutural aqui e deu trade, é aqui que tá o veneno, galera. Uma vez dá certo, aí você acostuma. Esse preço aqui, ele desceu legal aqui. Deixa eu pegar pro lado de cá. Aí, olha só, aqui que tá o veneno. Por que esse ponto aqui, apesar de ter dado essa venda aqui, seria um ponto no qual eu não me sentiria confortável por tomar essa venda? Teve uma mudança estrutural forte, teve. Quebramos um nível de estrutura, 2 níveis, certo? Primeiro ponto, não estou entrando com dinheiro relevante de ninguém. Segundo ponto, um pontaço de liquidez em cima da minha cabeça. Cara, deu certo aqui, mas poderia estar errado. Você tem que definir o seu sistema operacional. E você não vai pegar todos os trades, todas as oportunidades que vão aparecer na tua frente. Quanto mais você tiver refinado o seu trade system para que menos sinais de entrada ele dê, eu vejo isso como positivo. Porque a entrada tem a todo tempo. Você vai procurar e você vai achar. Mas na hora que o gráfico está rolando, o bicho pega. Então é um trade no qual eu também não tomaria, apesar de ter dado a confirmação, tá? Mas eu não gosto, não é o meu estilo. Gostaria de ver grana aqui, ó. Não teve, entende? O preço caiu, teve essa correção aqui. Mas da mesma maneira que você tá vendo essa queda no M1, se você buscar esse sinal no M1 e não tiver essas confirmações, possivelmente, digamos que isso aqui seja... Vamos falar que essa queda toda deu só 200 pontos. Esse preço volta e te estopa. Talvez seu alvo estava de 300, 400, 500, 600 pontos e você não consegue chegar nele. Não sei se você está conseguindo me entender. A mesma configuração que você tem aqui no 5, você pode ter que está no 1 aqui. No caso, você pode estar buscando ali na microestrutura e acaba que não acontece isso. Justamente porque você não tem as devidas confirmações. Beleza? Vamos lá então, o seguinte. Outro ponto importante aqui, vou passar para o M5. Galera, vocês sabem que quando a gente fala sobre estrutura, quando a gente tem um nível de estrutura aqui no caso de queda, a gente rompe um fundo, ó, aqui, o preço não continua caindo igual louco, ele faz o quê? Porque a gente tem um novo range aqui, ó, um topo e um fundo, e o que acontece? O preço volta para levar o preço na região prêmio para que o preço fique em condições caras para a instituição vender, daí volta a entrar a venda novamente e assim sucessivamente. Um dos primeiros pontos que você tinha que prestar atenção aqui, até no cenário macro, tá? Quem está fazendo day trade tem que prestar atenção, claro que é no posicionamento do dia, tá? Mas uma coisa que você tem que ficar ligado cara, rompeu esse ponto aqui, ó. Possivelmente o preço poderia voltar para poder recapitalizar essa perda. Poderia, ainda não tínhamos nada disso. Aí voltamos para os 5 minutos, tá? Voltamos aqui para os 5. Vamos lá. E aqui é o seguinte, olha só. A gente teve esse grande posicionamento financeiro aqui nessa região.
correto? Aqui não tivemos nada e deixou níveis de liquidez, cara. Níveis de liquidez. Aqui também, ó, nível de liquidez, piscina de liquidez aqui, ó, monta um suporte nessa região, tá? E aqui, ó, um topo duplo. No caso de vendedores, identificando esse topo duplo, talvez o gatilho para esse topo duplo fosse esse pivô de baixo. Aqui você chama muito o vendedor. Quando rompe esse ponto, o stop técnico aqui em cima dessa estrutura. Então, quando o preço chega nessa região aqui, ó, vou descer para o M1 novamente. Quando o preço chega nessa região aqui embaixo, olha o tamanho disso aqui, cara. É muita liquidez. Por quê? Você teve a liquidez de quem estava comprado aqui, tendo que vender para sair ser estopado, para sair do mercado. E quem está vendendo está dando liquidez para quem está comprando. E está colocando stop aqui, velho. Muita gente que viu venda por conta de macro ficou preso nesse ponto aqui. Agora, se tratando em pontos de interesse, o que você tem aqui? Olha só, um order block com baita posicionamento financeiro dentro dele que não havia sido mitigado. Primeiro ponto. A outra coisa aqui é, se você passar o discount nessa estrutura aqui, a gente tem aqui, ó, região que eu não procuraria aqui fazer nada, no caso porque tinha liquidez, mas é uma região de venda, e aqui no caso uma região de compra. Não é porque você sabe que o preço pode vir até aqui que você tem que buscar uma venda a todo custo, não é assim. Então o preço vem abaixo do nível de 50, no qual aqui a gente tem bastante liquidez. Para quem tem dúvidas sobre mudança de característica, aqui a gente teve a nossa mudança de característica, tá, pessoal? A gente quebrou aqui, ó, esse ponto aqui, ó. A gente quebrou este ponto, perdão. Aqui você consegue perceber o que? Não vínhamos fazendo topos ascendentes, ó. Dentro dessa estrutura aqui, ó, fez uma subestrutura. Agora aqui o preço já conseguiu quebrar esse ponto. Aqui nós tivemos a mudança de característica deste ponto aqui, certo? Voltando aqui novamente, espera aí. Quando nós chegamos nesse nível de liquidez, olha o cara entrando aqui novamente. Possivelmente esses players que estão posicionados nessa absorção, nessa acumulação aqui que você está vendo no minuto, ó, esses caras injetaram grana novamente e vendedores ficaram presos neste ponto aqui. Olha o alto volume de grana aqui, cara. Olha o tamanho desse cara aqui. E o mínimo, eu tava em mentoria com um aluno, tá? Ele chegou nesse ponto aqui, ó. Falei, olha, para mim o alvo deles aqui é este topo aqui. Esse topo, por quê? Ali está o stop técnico de todos esses vendedores do pivô, do topo duplo, enfim. O cara que está preso aqui, que é grande pra caramba, não é só varejo, o stop técnico é aqui. Repare uma coisa, quando o preço passa essa zona aqui, em nenhum momento, quando ele está subindo, a gente tem um volume expressivo, ó, aqui nessa região, ó. Repare, ó. O volume não está expressivo. Agora, quando ele rompe essa região, olha a galera estopando aqui e olha o volume aqui novamente. A instituição possivelmente que entrou aqui pode ter desovado boa parte dos contratos aqui, ó, nesse ponto aqui. Por quê? Porque o stop do vendedor é uma compra e quando você compra, você dá liquidez para quem vende. O cara que está comprado aqui, ele tem que vender e ele vende lá no topo. Entende como funciona a troca de dinheiro? Pessoal, eu sei que eu falei meio acelerado. Eu tô aqui na correria do caramba. Parei para fazer esse vídeo por conta da necessidade de explicar essa dúvida para o pessoal do grupo e tanto para quem não é do grupo, que eu sei que pode ser muito útil. Então, espero que tenha ajudado.
Caso você tenha dúvidas sobre algum desses conceitos, pode entrar lá tirar dúvida com a gente. A gente também tem aqui o nosso material, que é o Combo 5 em 1, valor muito acessível. Tem o próprio treinamento com suporte individual, também um valor mega acessível. E, cara, se quiser tirar qualquer dúvida conosco lá no grupo, fique à vontade. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Forte abraço e valeu!